A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos, que o Senhor, nosso Pai, Ele possa surpreender com as suas bênçãos, com as suas vitórias sobre o teu lar e também sobre a tua família. Hoje nós estamos aqui dia 2 de junho de 2022 e nós estamos aqui para apresentar a leitura da palavra do Senhor, nosso Pai. Ontem nós falamos a respeito do Evangelho de Lucas 6 e hoje nós estaremos falando a respeito do Evangelho de Lucas. Vamos falar a respeito do capítulo 7. A leitura da palavra de Deus, como eu sempre digo, é essencial para as nossas vidas. E a cada momento em que nós dedicamos a nossa vida para podermos estarmos lendo a palavra do Senhor, eu tenho certeza que com isso nós vamos adquirir conhecimento e nós vamos adquirir a graça de Deus sobre a nossa vida. E no mais, pedirmos sabedoria ao Senhor nosso Deus para que nós possamos saber usar a palavra do Senhor nosso Pai. Como eu sempre digo, muitas das vezes existe aquela questão do entendimento, da interpretação, né? Que eu só vou entender aquilo que me agrada, que eu só vou procurar interpretar aquilo que convém a mim, aquilo que não vai me machucar, que não vai me ferir. Eu quero dizer, a palavra de Deus, ela não machuca e a palavra de Deus, ela não fere. O que acontece é que muitas das vezes nós queremos ler palavra de autoestima, né? Palavra que o Senhor é aquilo, o Senhor é aquilo outro, e nunca a nossa exortação e a nossa correção. Uma forma mais simples de falar, ninguém quer ser confrontado pela palavra. Mas eu falo para você, meu irmão, minha irmã, a partir do momento em que você, homem de Deus, mulheres de Deus, se admite ser confrontado pela palavra, eu falo para você, a tua vida melhorará 1000 vezes mais. Porque quando nós somos confrontados e nós damos crédito à palavra do Senhor, o que nós vamos fazer? Nós vamos andar segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos já para a leitura. Já deu aí o tempo, né, para os irmãos se achegarem a esta live maravilhosa e eu tenho certeza que hoje nós iremos aprender sobre o centurião de Cafarnaum, o filho da viúva de Naim. João envia 2 discípulos seus a Jesus, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Nós estaremos aí com 1, 2, 3, com 4 tópicos hoje no capítulo 7 de São Lucas. Nós estaremos lendo um total de 50 versículos. Amém? Então, meus irmãos, vamos já à leitura da palavra de Deus, que diz assim: Evangelho de Lucas 7 e verso 1. Primeiro tópico, o centurião de Cafarnaum. Verso 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Verso 2. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Verso 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns ancião dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Verso 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que
lhe conceda isto? Verso 5. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Verso 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Verso 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dizei, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. Verso 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem mesmo ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Vamos agora para o tópico 2, que é o filho da viúva de Naim. Verso 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Verso 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Verso 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Verso 14. E chegando-se tocou o esquife, os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Verso 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Verso 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Verso 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Agora vamos para o tópico 3. João envia 2 discípulos seus a Jesus. Verso 18, que diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Verso 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Verso 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro?
Verso 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espírito mau, e deu vista a muitos cegos. Verso 22. E respondendo então Jesus disse-lhe: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Verso 23. Bem-aventurado aquele que, em mim, não se escandaliza. Verso 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento. Verso 25. Mas que saíste a ver um homem trajando de vestidos delicados. Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Verso 26. Mas que saíste a ver um profeta, sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Verso 27. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Verso 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Verso 29. E todo o povo que ouviu, e os publicanos tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Verso 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. Verso 31. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? Verso 32. São semelhantes aos meninos que, assentado nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo vós flautas e não dançaste, cantamos vós lamentações e não choraste. Verso 33. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Verso 34. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizei: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Verso 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos agora para o tópico 4, acerca da pecadora que ungiu os pés de Jesus. São Lucas 7, versículo 36, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus,
que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Verso 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Verso 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Verso 39. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dizei, mestre. Verso 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. Verso 42. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos e disse: pois qual deles o amará mais? Verso 43. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Verso 45. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Verso 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Verso 48. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. Verso 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Verso 50 e final. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Então foi aí a leitura da palavra do Senhor, um total de 50 versículos. É maravilhoso, irmãos, quando a gente meditando nestas palavras e a gente se coloca como os personagens da Bíblia, praticamente
imaginando, né, aquela imaginação fértil de você estar ouvendo ou participando da situação em que envolveram Jesus e os demais personagens da palavra de Deus. E hoje, dia 2 de junho de 2022, estas palavras, ela ainda se cumpre na nossa vida. Nós vamos rapidamente, como eu sempre digo, não estou aqui para pregar a palavra, estou aqui apenas para fazer um breve comentário desta palavra, dos versículos que nós acabamos de ler. O centurião de Cafarnaum. Eu acho magnífico esta passagem bíblica, que um certo servo, né, do centurião, ele se aproxima de Jesus e a palavra coloca para nós que ele chega a Jesus para poder procurar ali um auxílio, e olha aqui auxílio. O verso 1 vai dizer: depois de concluir todos este discurso, perante o povo entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E eu acho tão importante que quando ele ouviu falar que Jesus estava andando ali por aquela cercania, né, de Cafarnaum, naquelas localidades, este servo de certo centurião, a palavra do Senhor coloca para nós que ele vai ao encontro de Jesus. E a gente vê que esse servo, ele chega para Jesus e ele conta a situação que o servo, né, que o centurião estava enfrentando ali, né, com aquela pessoa doente, com aquela pessoa moribunda. E eu acho tão maravilhoso, irmãos, que quando aquele servo chega a Jesus e convida ele para ir para a sua casa, para poder ir lá, né, e orar em favor daquele amigo do centurião, como diz o verso 6. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Quando o servo convida Jesus, Jesus automaticamente ele aceita aquele convite. E quando Jesus estava próximo da casa, que o centurião vê, né, Jesus se aproximando, o centurião, ele lembra dos seus pecados, ele lembra das suas falhas, dos seus erros. E ele coloca na situação: olha, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. O centurião envia amigos, vai lá, fala para Jesus não entrar debaixo, porque eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. Mas aí, irmãos, é o que falta muitas das vezes nas nossas vidas atuais. Esse centurião, ele tinha de sobra, que era a fé. O verso 7 diz: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dizem, porém, uma palavra, e o meu criado sarará.
Vocês observam que o centurião, ele não foi lá convidar Jesus. Ele mandou o seu servo, os seus empregados. Quando Jesus chega perto da casa do centurião, o centurião, ele não vai lá encontrar com Jesus. Ele manda amigos seus ir lá falar com Jesus. Ele não era digno, né? Que eu não sou digno de... Avisa Jesus lá que eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. E você vai ver que no verso 7 ele diz: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Aquele centurião, ele se achava incapaz de poder ir ao encontro de Jesus. Mas olha ele praticando a fé. Dizem, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. A palavra do Senhor finaliza para nós, irmãos, que Jesus olhou aquele homem e viu o tamanho da fé que aquele centurião tinha. E o centurião ainda dá um exemplo, né, para Jesus. Fala: olha, eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo para o meu criado, vem, e o meu criado, ele vem. Eu digo para o meu criado, vai, e ele vai. Eu digo para o meu criado, faz isso, e ele faz. Aquele centurião estava falando com Jesus: então, Jesus, é só uma palavra tua. É só uma palavra tua que o meu criado, ele ficará curado. A palavra do Senhor, irmãos, no verso 9, finaliza: e voltando e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E aí finaliza: e voltando para casa, os que foram enviados acharam sã o servo enfermo. Então que nós venhamos colocar a nossa fé desta maneira, no meio da adversidade, no meio da dificuldade, que nós não deixemos, né, a nossa fé ela se abalar. Mas vamos agora falar sobre o filho de Naim. É uma passagem também muito bonita, porque a maioria das passagens bíblicas era os enfermos que iam até Jesus. Era as pessoas que precisavam da cura que ia até Jesus. E aqui, nesta passagem, no verso 11, o filho de Naim, quando Jesus chega à cidade de Naim, juntamente ali com os seus discípulos, ele vê ali na porta da cidade um alvoroço muito grande, uma multidão de pessoas que acompanhavam ali aquele cortejo. E tudo estava acontecendo porque o filho daquela viúva, ele tinha falecido. E a palavra do Senhor, irmãos, coloca para nós que aquela multidão que acompanhava Jesus, olhando o sofrimento daquele povo ali chorando, a palavra do Senhor vai dizer no verso 13: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Jesus, vendo aquela mãe chorando ali no pranto ali, Jesus se aproxima, Jesus teve compaixão daquela mãe e falou para aquela mãe: não chores. E chegando perto, Jesus toca ali no esquife, toca ali, manda parar tudo,
para tudo, e disse Jesus: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Você observa que a compaixão que Jesus teve por aquela mulher, Jesus se aproxima daquele cortejo, toca no esquife ali, naquele defunto, e diz para aquele morto, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente, o defunto sentou e começou a falar, e Jesus entrega aquele filho vivo, ressuscitado, para a mão da sua mãe. E a palavra do Senhor diz, no verso 16, e de todos se operou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E aí correu a fama de Jesus por toda aquela localidade. E João, aqui no tópico 3, João envia 2 discípulos seus a Jesus. E o que João queria de informação era que aqueles 2 discípulos enviados a Jesus perguntasse para ele: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? E aqueles 2 discípulos, eles foram até Jesus para poder perguntar se era ele mesmo que havia de vir ou se teria que esperar outro. A palavra do Senhor fala no verso 20, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que há de vir ou esperamos outro? O interessante é que depois da pergunta, na mesma hora, no verso 21, Jesus começa a curar a muitos de enfermidades, aqueles que estavam com males, aqueles que estavam com espíritos mal, eram libertos. Aqueles que eram cegos, Jesus dava a vista. E no verso 22, respondendo então Jesus, disse-lhe, ide, anunciai a João o que tende visto e ouvido. Jesus fala para aqueles 2, vai lá onde está João e fala para João o que vocês viu e o que vocês viram acontecer, que foi os cegos, os mudos, os surdos, os leprosos, tudo recebendo a cura. E com certeza, quando chega ao conhecimento de João, aí verdadeiramente ele fala, não tinha que vir, já está entre nós. Então guarda no teu coração esta palavra. Vamos agora para a pecadora que ungiu, os pés de Jesus. E o texto vai dizer, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eu quero que você compreenda, que o fariseu chamou Jesus como, eu sempre digo, em todas as passagens da Bíblia, provavelmente, em que se coloca os fariseus, você sabe que ele está ali, não é para glorificar o nome do Senhor. O fariseu, ele vai estar ali para tentar procurar um erro, uma falha.
Agora vamos ver qual foi o desejo do coração desse fariseu aqui de convidar Jesus para comer com ele e entrar na sua casa e sentar à sua mesa. Vamos ver o que já tinha no coração daquele fariseu. Vamos lá. A palavra do Senhor diz que uma certa mulher entra, na casa onde Jesus estava com esse fariseu. A palavra do Senhor diz que era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher pecadora. O texto vai dizer que, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, aquela mulher, ela pegou e levou um vaso de alabastro com unguento, com cheiro ali, aquele óleo com aquele cheiro. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela mulher, ela chorava aos pés de Jesus, que as suas lágrimas regava os pés do Senhor. Aquela mulher, ela chega por detrás, ela aos pés do Senhor começa a chorar e ela começa a regar os pés do Senhor com as lágrimas. Imagine você, o choro era tão intenso, uma mulher pecadora chorando. Vai colocando aí que o arrependimento já começa a fluir. E a palavra do Senhor diz que ela pegava os seus cabelos para poder enxugar os pés de Jesus. Observa, Jesus entrou na casa do fariseu só para comer, provavelmente não teve a saudação que seria lícita, provavelmente não teve o recebimento que seria de honra para com ele, porque ele era Jesus. Vai compreendendo a palavra, vai compreendendo. E quando o fariseu viu Jesus ali, e aquela mulher, regando com as lágrimas e enxugando as lágrimas nos pés de Jesus ali, que molhava com os seus cabelos, a palavra do Senhor vai dizer no verso 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este é profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Irmãos, a gente sabe que quando nós colocamos no nosso coração, o Senhor, Ele sabe. Quando nós pensamos, o Senhor, Ele sabe o nosso pensamento também. Aquela mulher, vamos recitar, aquela mulher chega aos pés de Jesus em pranto, em lágrimas, molha os pés do Senhor, como o texto diz, rega os pés do Senhor, com os seus cabelos ela enxuga e olha o coração do fariseu. O coração do fariseu já começa. Se esse aí fosse verdadeiramente um profeta, ele ia saber que essa mulher que está aí, com esse choro, com essas águas nos olhos aí, molhando os pés, enxugando com o cabelo, se esse homem que eu convidei para comer na minha casa, se ele fosse profeta, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Vamos lá. Em outras palavras, se esse homem soubesse que essa mulher era pecadora, esse homem não daria oportunidade para ela de se aproximar e de deixar tocar em ti. Esse era
o pensamento do fariseu. Lembra que eu falei que o convite do fariseu a Jesus, para Jesus ir comer na sua casa, para entrar debaixo ali do seu telhado, tinha algum propósito? E aí você já começa. O fariseu já ainda não tinha se pronunciado, ele apenas tinha colocado pensando consigo mesmo. A conclusão do fariseu seria: Jesus não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que esta mulher era uma pecadora. Mais uma vez, aquele homem não sabia que Jesus era o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vai dizer, no verso 41, certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. E disse, pois, qual deles o amará mais? Aí Simão responde para Jesus, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse, julgaste bem. Jesus já começa a mostrar, na vida do fariseu, Jesus já começa a tocar ali, a falar, com Simão, com aqueles que estavam ali naquela casa, de uma forma em parábolas. E o texto vai dizer, no verso 44, voltando-se para a mulher, disse Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você já começa a ver que Jesus já começa a mostrar para aquele fariseu que a recepção foi diferente. No verso 45, não me deste ósculo, quer dizer, aquele fariseu não beijou a Jesus quando ele entrou na sua casa. Verso 45, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. E Jesus só mostrando a diferença. Enquanto o fariseu estava procurando uma oportunidade contra Jesus, Jesus mostrando a diferença daquela mulher pecadora para com ele. E aí diz no verso 47, no verso 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. O verso 47, por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí Jesus, ele conclui dizendo para aquela mulher, os teus pecados te são perdoados. Final da conversa, era tudo isso que aquele fariseu, ele queria ouvir para poder apontar falhas em Jesus. Quando Jesus olha para aquela mulher e fala, os teus pecados te são perdoados. Você vai ver que no verso 49 vai dizer assim,
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E já começaram a trazer aquelas interrogações para si, porque era exatamente isso que aquele fariseu, aqueles que estavam com Jesus, queria pegar falha. E muitas das vezes acontece na nossa atualidade. Muitas pessoas que estão do teu lado, não é teu apóstolo, não é teu discípulo, mas está do teu lado. E muitas das vezes está do teu lado simplesmente para procurar uma falha, para poder condenar, para poder te julgar. Então, meus irmãos, que nós venhamos ter mais amor, que nós venhamos ter mais amor para com o nosso próximo. Porque muitas das vezes nós condenamos, nós julgamos, condenamos e ponto final. E não é assim que Jesus, ele se coloca. Jesus, ele pregou o perdão. Jesus, ele pregou amar o próximo como a si mesmo. Pela situação deste fariseu, Jesus era para ter repreendido aquela mulher: sai daqui que você não é digna de estar no nosso meio. Mas aí você lembra os versículos que nós já lemos aqui, que Jesus ele não veio exatamente para os que estão sem enfermidade. Jesus veio para os que estão enfermo da carne e enfermo do espírito. E muitas das vezes nós não temos este mesmo pensamento. Muitas das vezes nós olhamos, julgamos, condenamos e acabou. Que nós venhamos, irmãos, ser como Jesus. Ser como Jesus, atencioso, amoroso. O final da conversa que Jesus teve com aquela mulher no verso 50 foi: a tua fé te salvou, vai em paz. E aí você para quantos que estão vivendo no pecado, no erro, e não tem essa coragem de se aproximar de Jesus. Quantos que estão vivendo da tua forma, da tua maneira, e pronto, acabou, é isso aí mesmo. Mas eu falo para você, meu irmão, se humilha perante Deus. Se humilha perante o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor, ele há de derramar sobre a tua vida a tua bênção e também a tua vitória, e muito mais ainda, perdoar os seus pecados. Então vamos correr, eu, você e todos nós, vamos correr ao arrependimento de tudo que nós fizemos, de tudo que foi praticado. A palavra do Senhor, ela coloca bem claro para você que está nos acompanhando agora. O nosso tempo da ignorância lá atrás, o Senhor, ele não leva em conta. Então que esta palavra, ela possa falar mais ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então neste momento eu quero já fazer uma oração para todos vocês. Como início de mês, os irmãos sabem que é complicado a gente estar aqui exatamente neste horário da live, né, às 15 horas, mas hoje já deixei aqui tudo preparado, pois eu sabia que eu não seria possível estar neste horário, então hoje, mais uma vez, foi gravado aqui direto da minha sala aqui, esta live maravilhosa para todos vocês. O propósito do meu coração é ler a palavra do Senhor.
O propósito do meu coração é não quebrar este propósito que eu coloquei. Eu coloquei no meu coração. Por que que eu falo eu coloquei? O Senhor Jesus colocou este propósito no meu coração. Não, eu coloquei este propósito porque eu preciso aprender da palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente coloca muitos encargos, ao Senhor e nós não fazemos a nossa parte. A minha parte aqui hoje é pedir do Senhor graça, é pedir do Senhor perseverança para continuar, lendo a palavra dele, me dar força na minha matéria e pedir do Senhor, Senhor, me dá sabedoria para eu compreender aquilo que eu estou lendo. Porque aqui não é um livro qualquer, não é uma revista, não é um jornal, aqui é a palavra de Deus. Então, a partir do momento em que nós pegamos para ler, nós temos que pegar já praticamente em espírito para compreender a palavra de Deus, porque o homem natural, a mulher natural, não compreende as Escrituras Sagradas. Amém? Então, neste momento, eu quero já fazer esta oração, agradecer a todos vocês, desculpa mesmo de coração de não poder estar lendo aqui os teus comentários, mas eu sei que todos vocês têm colocado, como eu sempre digo, os comentários de vocês ajudam bastante o canal Tempozio. Amém? Então, neste momento, vou fazer esta oração em favor de todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que nos acompanha agora, cada pessoa, Senhor, que tem estado conosco todas as tardes para ouvir a Tua palavra. Eu peço a Ti, meu Deus, coloca as Tuas mãos poderosas, trabalha, Senhor, no lar deste irmão, no lar desta irmã, esta pessoa, Senhor, que se encontra enferma, esta pessoa, Senhor, que precisa do Teu milagre, da Tua cura, das Tuas mãos estendidas, Pai. Eu Te apresento aqui agora, visita, Senhor, a minha vida, visita, Senhor, o meu lar, a minha família, Senhor, que nós venhamos estar da forma, Pai, correta diante de Ti. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a ser mais fiel a Ti, Pai. Ensina, Senhor, nós buscarmos mais a Ti, andarmos segundo a Tua palavra. É o que eu Te peço, Senhor, é o que eu Te agradeço. Abençoa cada inscrito, abençoa cada visitante, abençoa as pessoas que estão chegando pela primeira vez aqui neste canal. Derrama a Tua graça, o Teu milagre, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. E lembrando aos irmãos aí do canal Tempozio, que foi colocado aí o pastor Claudinei Barbosa, o nosso dirigente setorial aqui da nossa sede de Niterói, ele mostrando aí o salão, o novo salão da Igreja Pentecostal Deus é Amor de Niterói. Você que ainda não viu esse vídeo, entra aí no nosso canal, foi o último vídeo que nós postamos, e aguardem que eu já comecei a falar da inauguração, então você aguardem aí, porque vai vir o vídeo também sobre a pregação do pastor Geraldo Meirelles, ali da cidade Duque de Caxias, que esteve pregando a palavra de Deus aqui na nossa igreja de Niterói. Então você aguarda aí, teremos a oração, uma oração poderosa, Primeiro eu vou colocar a parte da oração poderosa com o pastor Geraldo, depois a esposa do pastor Geraldo também, ela vai ter aí um vídeo também no nosso canal, e depois nós vamos entrar diretamente já para o momento da palavra de Deus.
aonde o Senhor falou poderosamente em nossos corações. Então pega aí o canal do Tempo Zil aí, né? Pega aí os vídeos, né? Pega aí os vídeos do canal Tempo Zil, envia aí na sua rede social, no seu Facebook, no seu WhatsApp, em todas as suas redes sociais. Envia aí, porque com certeza o canal no YouTube, o canal Tempo Zil, cada vez mais estará crescendo. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor abençoe grandemente a tua vida. Fique na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar, sobre a tua família e sobre a tua vida. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à tua casa. Deus abençoe a todos e amamos vocês. Deus abençoe. Se inscreva no canal Tempo Zil, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.